Eu quero Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 15. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 15. Nós estaremos lendo a partir do versículo 21º até o 28º. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21 até o versículo de número 28. Assim nos diz a palavra do Senhor. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Ciro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar do pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados, esse texto é um texto bastante conhecido de todos nós, que de algumas vezes nós já temos meditado sobre ele. Mas algumas particularidades, lendo a minha Bíblia esta semana, me chamou a atenção com relação a esse texto. E baseado nesse texto, o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração nós meditarmos um pouquinho sobre a perseverança. Perseverança. Glória a Deus, aleluia. Nós vivemos hoje em um mundo do eletrônico, no mundo que as coisas têm que ser muito rápidas. A comida é o fast food, né? O carro vai de lava rápido. Tem até outro lava-jato aí que estão na mídia. É tudo muito rápido. Hoje parece-nos que nós não temos mais paciência para a espera. Mas a perseverança, meus amados, perseverar é permanecer. Glória a Deus. Perseverar é persistir. Glória a Deus. Perseverar é ficar firme. Glória a Deus, aleluia. Perseverar é ser constante. Perseverar é não esmorecer. Aleluia. Perseverar é não desfalecer. Perseverar é não desanimar. Espiritualmente falando, perseverar é continuar crendo. Perseverar é continuar tendo fé. Aleluia. Oh, Jesus. Perseverar Coisa boa. é a prova da nossa confiança em Deus. Glória a Deus. Aleluia. O perseverar é um teste que o seu Deus faz em cada crente para avaliar, aferir a nossa fé.
Isto é perseverar. Eu fiquei meditando, meus amados, na Bíblia Sagrada. Quando nós estudamos a palavra do seu Deus, e nós temos inúmeros exemplos de homens, povos, nações, reis, que perseveraram crendo no Senhor. Quando eu meditava sobre esse texto, me veio à memória quando o povo do Senhor Deus saiu do Egito, caminhou por 40 anos no deserto. Foram 40 anos, irmãos, caminhando no deserto. E agora estavam diante da terra prometida, estavam diante da Canaã, estavam diante da terra que manda leite e mel. O que os impedia de chegar na terra prometida era só o Rio Jordão. Estavam diante deles só o Jordão. E o seu Deus dá ordem para Josué, dizendo: Josué, vocês vão passar o Jordão para tomar posse da terra que eu prometi para vocês. Aleluia. Mas o texto sagrado diz, no livro de Josué, no capítulo número 3, ali o texto sagrado diz que o Rio Jordão, ele estava no período de cheias. As águas estavam saindo pelas margens. Ele não estava na vazante, não estava no período de cheias. Muita água. E o Senhor disse assim: o povo vai passar pelo Jordão. E ele disse: olha, diga para os sacerdotes colocarem nos ombros a arca, e os sacerdotes vão na frente. Sacerdote vai na frente. Aleluia. Sacerdote vai na frente. Porque Deus quer ver a perseverança. Deus quer testar a fé do povo. Mas quem vai dar a prova inicial é o sacerdote. E o seu Deus disse para Josué: o sacerdote colocar a arca nos ombros, e vão atravessar o Jordão, ou vão em direção ao Jordão. Quando o sacerdote que estiver na frente, quando ele tocar, a planta dos seus pés tocar no Jordão, as águas vão se abrir. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E Josué deu ordem aos sacerdotes, e os sacerdotes assim fizeram. E eu fiquei meditando, meus amados, o Rio Jordão cheio, as águas saindo, transbordando, e os sacerdotes com a arca nos ombros em direção ao Jordão. Aleluia. E estão a 500 metros e o Rio Jordão fechado. E estão a 300 metros e o Rio Jordão correndo. E estão a 100 metros e o Rio Jordão correndo. Mas eles vão em direção ao Jordão, porque foi o seu Deus quem deu a ordem. Foi o seu Deus que deu a orientação. Estão a 50 metros, a 10 metros, a 5 metros, a 1 metro do Jordão. Estão a 50 centímetros do Jordão. Mas eles perseveraram. Aleluia. A ordem do Senhor é: vai em direção ao Jordão. Quando a planta dos pés tocar na água, a água vai se abrir. E a Bíblia Sagrada diz que quando o sacerdote que estava na frente, quando a planta dos seus pés tocou na água, o Rio Jordão se abriu. Glória a Deus. E os sacerdotes entraram no Jordão. E o texto diz que os sacerdotes ficaram no meio do Jordão. E o povo passou. Mas o que me chama a atenção, e aí é que nós vemos o Deus de milagres que já foi cantado aqui. Porque o texto diz que o povo passou a seco. O povo passou a seco. Não tinha barro, não tinha lama, não tinha. O povo passou a seco. O milagre do seu Deus é o milagre completo, é o milagre perfeito. Mas eles não desistiram, eles perseveraram, eles confiaram na palavra do Senhor nosso Deus. Quando o Senhor Deus disse para Josué: eles estão diante de Jericó. E nós já estudamos na escola bíblica dominical que Jericó era uma fortaleza. As muralhas eram altas, as muralhas eram duplas, as muralhas eram tão grandes que dava para construir uma casa em cima da muralha. Raabe morava em cima da muralha. A casa
Senhor Cristo diz para Josué: Josué, vocês vão rodear Jericó 7 dias, uma volta por dia, e no 7º dia vão rodear 7 vezes, e vocês vão tomar posse de Jericó. Aleluia. E eles creram. Grande Deus. Eu tenho dito aqui: só vê milagre quem crê, só vê milagre quem confia, só toma posse de milagre quem crê no Deus que opera milagres. Deus é lindo. Todos conhecemos esse texto, quando o povo deu a volta em Jericó no 1º dia, 2º dia, 3º dia, 4º dia, 5º dia, 6º dia, 7º dia, 7 voltas. E na última volta, o povo gritou com grande grita, as muralhas vieram abaixo e eles entraram em Jericó. Aleluia. Aleluia. E quando é que dá a volta na muralha, derruba a muralha? E quando é que grito derruba a muralha? Quem derruba a muralha é o poder do Senhor nosso Deus. É o Deus que opera milagres. Mas Deus não podia ter derrubado na primeira volta? Podia, poder ele tem, mas ele queria provar a fé daqueles irmãos, provar a confiança daqueles irmãos. Essa noite Deus te trouxe aqui para aumentar a tua fé, acrescentar a tua confiança no seu Deus. Continue crendo, continue acreditando, continue confiando, persevera, porque a tua vitória vai chegar. Quando o seu Deus deu ordem para que Eliseu falasse com Naamã, o grande general que estava leproso, ele disse: diga para ele mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. A Bíblia diz que o general ficou injuriado. Na Síria tem rios mais limpos, ele me manda mergulhar aqui. É a prova da fé, é a prova da confiança no Senhor Deus. Poder para curar ele tem, mas ele quer ver a sua confiança nele. Poder para mudar circunstâncias ele tem, mas ele quer ver a nossa confiança nele. Para Deus operar, ele não precisa de nada, só do seu poder. Só do poder da sua palavra, ele muda as suas circunstâncias. Ele muda esta condição que o irmão ou a irmã está enfrentando, mas Deus está provando a sua fé. E o texto diz que para que Naamã ficasse como a pele de um menino, ele teve que dar 7 mergulhos. E a sua cura veio no último mergulho. Quando ele saiu da água pela 7ª vez, a Bíblia diz que a sua pele estava sã, curada como de uma criança. Glória a Deus. A perseverança, crendo e confiando no Senhor nosso Deus. Quando Elias disse para o rei: olha, não vai chover, 3 anos e 6 meses ficou sem vir chuva sobre a terra. E Elias disse: olha, diga para o rei que vai chover agora. Eu vou orar e Deus vai mandar chuva. O texto diz que Elias foi para o Monte Carmelo, colocou o seu rosto entre os seus joelhos, que era a sua forma de orar, e mandou o seu moço ir lá ver como é que está o céu. E o texto sagrado diz que o menino foi, o rapaz foi, primeira vez não viu nada, segunda vez não viu nada, mas Elias, ele perseverou orando, perseverou orando, perseverou crendo, perseverou buscando. Meu querido irmão, continue orando, continue jejuando, continue crendo, continue confiando, persevera na presença do Senhor nosso Deus. Aleluia. Perseverar é permanecer, é ser firme, é ser constante, é não desanimar, é não desfalecer. Elias continuou ali orando,
E o texto sagrado diz que nós somos conhecedores que na 7ª vez o rapaz volta, dizendo: olha, homem de Deus, eu vi lá longe no mar uma nuvem, mas era uma nuvem muito pequena, do tamanho da mão de um homem. Elias disse: olha, vai avisar para o rei, porque eu já ouço o barulho de uma grande chuva. Eu já ouço o barulho de uma grande chuva. Eu já ouço o barulho de uma grande chuva. Eu já ouço o barulho de uma grande chuva. É uma nuvem pequena, mas é o tamanho da mão de Deus. É o trabalhar de Deus. É Deus operando. É Deus mostrando que Ele ouviu a tua oração. Ele ouviu o teu clamor. A perseverança. E Deus mandou uma abundante chuva. Mas Elias permaneceu, perseverou na oração, perseverou crendo que o Senhor haveria de atender o desejo do seu coração. E eu fiquei pensando a respeito dessa mulher. A Bíblia diz que esta mulher, e uma coisa que me chamou a atenção, versículo 22, disse que ela não se acomodou. Ela não se acomodou. A Bíblia diz que ela foi até onde estava Jesus. Aleluia. A palavra do seu Deus diz que ela tinha uma necessidade. Ela estava diante de uma dificuldade lá no seu lar. Ela estava com um problema lá na sua casa. Ela estava com um problema com a sua filha. A Bíblia não diz que ela tinha mais do que uma filha, se tinha outros filhos, mas a Bíblia diz que ela tinha uma filha que estava com problema. O problema era na casa dela, era lá no lar dela, era com a sua filha, mas ela não se acomodou. Ela foi até onde estava Jesus. Eu fiquei pensando, meus amados, tem crente que está se acomodando com a situação. Tem crente que está se acomodando com a condição que o inimigo impôs dentro do seu lar, que o inimigo impôs dentro da sua família, que o inimigo impôs no seu casamento, que o inimigo impôs lá nos seus filhos. Se acomoda e deixa como está. A minha Bíblia diz que aquela mulher, ela não se acomodou. Ela foi até onde Jesus estava. Ela não aceitou aquela condição. Meu irmão, minha irmã, não se acomode. Jesus está presente conosco. O texto diz que ela foi até onde estava Jesus. E chegando aonde estava Jesus, ela contou para Jesus o seu problema. Ela contou para Jesus a sua necessidade. Mas precisa. Ele conhece todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele conhece o meu, o teu coração, a minha, a tua necessidade. Mas se faz necessário que nós contemos para Ele. Por quê? Para demonstrar a Ele a nossa confiança nele, a nossa fé nele. O texto diz que ela foi, clamou ao Senhor, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. E uma coisa me chamou a atenção dentro desse texto novamente, meus amados. A Bíblia diz aqui que o sofrimento era da mulher, era da mãe. A mãe estava sofrendo porque a filha estava endemoniada. A filha tinha um problema, mas o sofrimento era da mãe. Isso ficou no meu coração. Existem alguns lares, existem algumas famílias que estão com problema. Existem alguns filhas que estão com problema, mas os seus pais não estão nem se incomodando mais com a vida espiritual dos seus filhos. E eu vou repetir porque o Espírito Santo de Deus me mandou repetir quando eu li esse texto. Hoje, meus amados, existem alguns pais que não se incomodam mais com a vida
espiritual dos seus filhos. Não estão mais incomodados com a vida espiritual dos seus filhos. Os filhos estavam na igreja quando era pequeno, cresce um pouquinho mais, vai para outra igreja onde a porta é mais larga, aonde é proibido proibir, e dessa porta mais larga vai para uma outra mais larga ainda, e da outra mais larga vai para outra mais larga, e daqui a pouco está lá no mundo, está envolvido com as coisas desse mundo. Olha, meus amados, e de vez em quando acontece, nos procura dizer: pastor, minha filha, pastor, meu filho, mas o senhor e a senhora se incomodou quando ele não está mais vindo na igreja? O senhor e a senhora se incomodou quando ele não vinha mais à escola bíblica dominical? O senhor e a senhora se incomodou quando não vem mais ao culto de ensino? Essa mulher aqui, a Bíblia diz que ela estava incomodada. A Bíblia diz que ela estava: olha, Senhor, tem misericórdia de mim. Ela estava sofrendo porque a sua filha estava espiritualmente com problema. Meu irmão, o problema aqui não era físico, o problema era espiritual. E tem crente que não se incomoda mais com o problema espiritual dos seus filhos. Aliás, tem alguns que até incentivam. Meus queridos irmãos, essa noite o Seu Deus nos trouxe aqui para que nós aprendêssemos com essa mulher. Ela não se acomodou com aquela condição. O inimigo tomou posse da vida da sua filha. O inimigo, ele se apoderou da vida daquela moça, mas aquela mulher não se acomodou. Ela diz: essa situação eu não aceito, essa situação eu não aceito. Lembre-se, os nossos filhos são herança do Senhor nosso Deus. Nós estamos tendo esse mesmo cuidado que teve essa mulher. Ela foi apresentar ao Senhor Jesus a dificuldade que a sua filha estava, a situação espiritual da sua filha. Sei, irmão, porque o Espírito Santo de Deus me levou para este texto e para essa passagem exatamente isso. Mas o Espírito Santo de Deus está falando conosco esta noite aqui. O Espírito Santo de Deus continua falando conosco esta noite aqui, porque tem pais que estão desapercebidos com a vida espiritual dos seus filhos. Nós estudamos recentemente na escola bíblica dominical que Noé, ele pregou durante mais ou menos 120 anos, não conseguiu que ninguém se convertesse, mas a sua família entrou com ele na arca. Noé teve o privilégio, ele entrou na arca, mas a sua família entrou com ele na arca. Meu querido irmão, minha irmã, se a trombeta soar agora, se a trombeta soar agora, aonde é que estão teus filhos agora? Aonde é que está a tua esposa agora? Aonde é que está o teu esposo agora? Será que estão todos estudando? Será que estão todos trabalhando? A sua esposa está trabalhando? Os seus filhos estão na escola? Ou será que estão lá na televisão? Ou será que estão na internet? Ou será que estão em outros lugares piores do que isso? Enquanto nós estamos aqui adorando o nome do Senhor. Aquela mulher, ela não se acomodou com a condição da sua filha. E o sofrimento era dela. O sofrimento era dela. Disse: Jesus, tem misericórdia de mim. Senhor, olhe, me ajude. Senhor, tenha dó de mim. Senhor, tenha piedade de mim. Eu não consigo mais enfrentar essa situação. Eu não consigo mais enfrentar essa condição. Mas tem mãe, tem pai, tem esposo, tem esposa que se acomodou com a vida espiritual do seu familiar. A trombeta está para soar. A trombeta pode soar hoje à noite ainda. Antes desse culto terminar, a trombeta pode soar. Como é que tem sido a nossa preocupação? Eu não sei, Espírito Santo, que eu não vou falar aqui com os meus companheiros. Quantas das vezes nós estamos preocupados com a vida espiritual da congregação, com a vida espiritual
problema de um departamento, com a vida espiritual de um crente, mas como é que está a vida espiritual da tua família? Como é que está a vida espiritual da tua esposa? Como é que está a vida espiritual dos teus filhos? Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. Que ao soar a trombeta, nós podemos fazer como falava Josué: eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Deus amado, o horário passou muito rápido. A Bíblia diz que essa mulher ela foi. Interessante foi a resposta de Jesus. Versículo 23. A resposta de Jesus. A mulher clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus Mateus diz que Jesus não lhe respondeu palavra. Jesus ficou em silêncio. Mas Jesus não é mal educado. E Jesus também não era surdo. E muito menos mudo. É a perseverança. Glória a Deus, aleluia. O silêncio de Jesus está te incomodando? O silêncio de Jesus está te incomodando? Mas Jesus, estou clamando de madrugada, o Senhor não me responde. Jesus, eu estou fazendo uma campanha, o Senhor não me responde. Meu querido irmão, minha irmã, não é porque Jesus não respondeu, porque Ele não conhece a tua vida. Não é porque Ele não respondeu para essa mulher, porque Ele não sabia qual era a condição desta mulher. Ele sabia qual era a condição desta mulher. Ele sabia qual era a condição da sua filha. Ele sabia por que aquela mulher estava ali. Ele sabia qual era o desejo do coração daquela mulher. Mas Jesus ficou em silêncio. E às vezes Ele fica em silêncio para testar a nossa fé, testar a nossa confiança. A Bíblia diz que Jesus não lhe respondeu palavra. Jesus permaneceu em silêncio. Jesus está em silêncio? Olha, mas Ele está trabalhando. Ele pode não ter te respondido, mas Ele está trabalhando. Quando nós estamos repousando o sono, o Senhor está trabalhando. Ele trabalha de manhã, de tarde, de noite, na madrugada, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, no feriado. Ele não tira férias, Ele não repousa, Ele não dorme, Ele não descandeja. Isaías diz assim: olha, com os ouvidos não se ouviu e com os olhos não se viu um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Jesus disse assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Olha, não é porque Jesus está em silêncio, não é porque Jesus não respondeu, mas que Ele conhece a tua ação, Ele conhece a tua situação, Ele conhece a tua condição, mas Ele está provando, testando a sua fé, testando a sua confiança. Eu preciso correr, nós conhecemos esse texto. O versículo 23 diz que Jesus não respondeu nada. E aí os seus discípulos tomam as dores da mulher. Os seus discípulos vão interceder pela mulher. E uma coisa que me chama a atenção, meus amados, os discípulos dizem assim: Senhor, olha, despede essa mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. Ela não desistiu. Ela não desistiu. Jesus ficou em silêncio, mas ela não desistiu. Jesus não me respondeu nada, mas ela não desistiu. E pelo que nós entendemos, Jesus ficou calado e foi andando juntamente com seus discípulos, mas ela vinha atrás, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela não desistiu, ela permaneceu, ela perseverou. Meu querido irmão, não desista, persista, continue clamando ao Senhor Jesus. E quantas das vezes nós não fazemos isso, né? Meu irmão, estou passando por uma luta, uma dificuldade. Ore por mim, interceda por mim. O Espírito Santo está intercedendo por ti. O Espírito Santo de Deus está
instante Deus está intercedendo por ti. E quando os discípulos intercedem por ela, dizendo: olha, Senhor, ela vem gritando atrás de nós, despede essa mulher. Aí Jesus respondeu, mas não para ela. Jesus respondeu para os discípulos: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Parece que Jesus aqui está discriminando aquela mulher. Meu querido irmão, o Senhor não discrimina ninguém. A Bíblia diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. Não importa se a pele é clara, se a pele é escura. Não importa se tem anel no dedo, se é analfabeto. Não importa se tem dinheiro no bolso, se o bolso está vazio, está até furado. Nosso Deus, Ele olha o meu e o teu coração. Ele olha a nossa confiança nele, a nossa fé nele. Naquele momento, o Senhor Deus não estava discriminando a mulher, Ele estava apenas testando a fé daquela mulher. Interessante, meus amados, que o Senhor, Ele não dirigiu palavras àquela mulher. Até agora o Senhor Jesus não dirige palavras àquela mulher. Mas uma coisa que alegra o meu coração: a mulher não desistiu. A mulher não desistiu. E eu fiquei pensando em meu coração, como é que ele ia dar o coração daquela mulher? É a minha filha, Jesus. Eu não aceito a condição da minha filha. É a minha filha, Jesus. Foi o presente que tu me deste. Eu não aceito que ela ande com essas companhias. Eu não aceito que a minha filha não venha para o culto e saia às 11 horas para a balada. Eu não aceito que a minha filha esteja lá no WhatsApp fazendo aquelas coisas que dá até vergonha de falar. Aquela mulher, ela não desistiu das filhas da sua filha. Ela continuou clamando para Jesus. Jesus, filho de Davi, Senhor, tem misericórdia de mim. Não desista, não desista, não desista, não desista, persevera. E mesmo os discípulos interpelando, mesmo os discípulos intercedendo, Jesus não falou mais. Mas aí, meus amados, Mateus diz que a mulher se chegou até Jesus, se prostrou diante de Jesus, adorou ao Senhor Jesus. Versículo 25: então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre. Senhor, socorre. Ela pediu por socorro. Ela estava pedindo por clemência. Ela estava: Senhor, eu não suporto mais. Senhor, socorre-me. A Bíblia diz que o coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeita. Ela se prostra humildemente diante do Senhor Jesus. Vou dizer que o Espírito Santo está mandando repetir. Ela se prostra humildemente diante do Senhor Jesus. Tem alguns dizendo aí que tem que determinar. Você tem que determinar que Deus tem que obedecer. Não, se prostre diante do Senhor Jesus. Clame por Ele. Peça a Ele. Pedi e dar-se-vos-á. Mas interessante, amados, que quando aquela mulher, eu fiquei imaginando, a nossa mente é muito fértil, eu fiquei imaginando a cena. Jesus, os discípulos, com certeza devia ter sido uma multidão ali, e a mulher que vinha gritando, agora ela chega perto de Jesus, ela